Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estaremos realizando um outro estudo bíblico nesta terça-feira. E hoje nós vamos falar que Jesus, ele não é a melhor opção de vida. Jesus, ele é a única opção de vida. Então, nesses dias que nós estamos passando aí de isolamento, a nossa vida tem mudado bastante. Alguns irmãos estão trabalhando em casa, outros irmãos estão fazendo um período reduzido, e assim mexeu com a vida de todo mundo, Mas a palavra do Senhor, ela precisa continuar, e nós precisamos então deixar com que o conhecimento da palavra fique cada vez mais sedimentado, nos nossos corações, fique firme, forte nos nossos corações. E hoje então esta palavra é para nós sabermos que precisamos continuar falando de Jesus mesmo em tempo de isolamento social, porque Jesus, ele não é a melhor opção, como muitos acham. Jesus, ele é a única opção. Nós vamos iniciar esse estudo, vou mostrar alguns slides para todos, E vou começar com o primeiro slide dizendo que Tomás de Aquino, um grande filósofo, teólogo também, e ele provou a existência de Deus, ele trabalhou para provar a existência de Deus através de 5 vias científicas. Então, eu vou ler essas 5 vias aqui junto com vocês, falar um pouquinho sobre elas, porque é algo maravilhoso, que um homem cristão, discutindo na academia científica, escreveu algo assim que ficou profundamente marcado, E até os dias de hoje fala muito com a gente, porque de fato, irmãos, Deus, ele criou os céus e a terra e tudo que neles há. Jesus é o seu Filho amado e unigênito. Então, ele não é a melhor opção de vida, ele é a única opção de vida. Amém? Vamos lá então, aprender um pouquinho mais sobre esse tema tão gostoso que é estudar sobre o nosso Mestre Jesus, ok? Então, irmãos, a primeira via de Tomás de Aquino fala do primeiro motor. Essa primeira via quer dizer o seguinte, que tudo no universo está em movimento, tudo está em movimento. E algo para se mover precisa de um motor para ser movido. E quando Tomás de Aquino retrocede ao infinito, ele chega à seguinte conclusão: o primeiro motor se chama Deus, que move tudo e não precisa ser movido. Coisa linda, irmãos? Para nós cristãos isso é muito tranquilo, Para as pessoas que não acreditam em Deus, talvez é um momento de refletir um pouquinho mais, A segunda via de Tomás de Aquino fala da primeira causa eficiente. Isso quer dizer o quê? Não há efeito sem causa. Todo efeito depende de uma causa. Retrocedendo ao infinito, Deus é a primeira causa eficiente. Quando houve luz, foi porque Deus falou: haja luz. Então, houve luz é o quê? Uma eficiência. Aconteceu a luz. Mas para acontecer a luz precisou de uma causa. Qual foi a causa? A palavra de Deus. A terceira via é ser necessário e os seres possíveis. Essa via é interessante, Porque ela fala algo muito interessante que mexe com a gente, Ou seja, tudo existe por causa de uma eficiência, por causa de uma fundamentação, Então, todos os seres são possíveis. Antes de os seres existirem, eles tinham a possibilidade de existir, mas não existiam. Vamos falar então, de uma refeição. A refeição, enquanto ninguém preparou, ela é uma possibilidade de refeição, ela não existe ainda. Mas para que ela venha existir, alguém precisa fundamentar, ou seja, alguém precisa ir à cozinha e fazer a comida. Ou seja, em outras palavras,
Deus, ele fundamenta todas as coisas que existem e as que venham a existir, porque ele é o eu sou, ele sempre existiu. A quarta via fala de graus de perfeição, né? Quando nós falamos mais ou menos, nós estamos nos referindo a um grau de algo que é bom ou não, de algo que é perfeito ou não, né? Então, se eu falo aquela bicicleta, ela é mais ou menos. Então, eu estou colocando esse mais ou menos, ele está sendo atribuído a partir de uma bicicleta melhor. Então, partindo desse princípio, quando nós falamos que a natureza é perfeita em relação a que grau? Em relação a quê? Em relação a Deus, que tem toda a perfeição. Não é lindo isso aí? A quinta via fala do governo supremo. Está relacionado, né, à criação do mundo. Ou seja, o universo não foi obra do acaso. Existe um governo supremo que propositalmente estabeleceu todas as coisas, né? Então, o mundo, existe uma inteligência no mundo. Existe uma inteligência nas coisas. Existe uma ordem, não é? E essa ordem não veio do acaso. Alguém pensou nela. Então, quem pensou nela? Deus. Amém? Com essa explanação sobre essas 5 vias, nós vamos entrar no estudo dessa noite, porque nós queremos falar que Jesus, ele não é a melhor opção de vida, ele é a única opção de vida, né? E nós temos aqui que Jesus, ele em João 10, ele fala que ele e o Pai são um. Então tudo que nós vamos tratar de Jesus agora, tudo que nós vamos tratarmos agora nas Sagradas Escrituras, quando nós falarmos de Deus, é o mesmo que estivermos falando de Jesus, do Espírito Santo, que os três são um. E aqui em João 10:30, Jesus está falando, eu e o Pai somos um. Né? Jesus é a única opção para a humanidade. Apocalipse 1:8 diz, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Né? Então, quando nós falamos que Jesus é a melhor opção, quando se fala que Jesus é a melhor opção, ao invés de se falar que ele é a única opção para a humanidade, nós estamos concordando que Jesus é a melhor opção de mestre, mas tem um mestre que pode ser seguido também além de Jesus. Nós estamos falando que Jesus é a melhor opção de mediador, mas existem outros mediadores que podem também ser seguidos. A melhor opção de amigo, porque existem outros amigos que podem ser seguidos. A melhor opção de projeto de vida é porque existe uma outra opção de projeto de vida. Mas, na verdade, Jesus é a única opção e não a melhor. Ele é a única. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão. Glória a Deus. Jesus, ele é salvação. Ele é a única forma de salvação. Não existe outro. Não existe outra forma. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus, ele é o único, unigênito do Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Ele fala isso lá em João 14:6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O único pastor, né, que é capaz de cuidar de nós em meio a tantas provações que estamos passando hoje em dia, com essa doença, né, espalhada por todo mundo.
mas Jesus é o único pastor. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos, bem fixados pelos mestres das assembleias, que nos foram dadas pelo único pastor. É o único Senhor ao qual nós devemos nos dobrar diante dele, porque um dia todo joelho se dobrará diante de Jesus. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Jesus, ele é o único mediador. Não existe outro, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Único Deus. 1 Coríntios 8,6. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Jesus, ele é o único que é bom. E nós percebemos isso nesse texto, nesse versículo de Lucas, né? Porque quando aquele jovem rico chega até Jesus e fala, bom mestre, Jesus ele fala assim, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Você se lembra daquele texto que nós lemos logo no início? Jesus falando, eu e o Pai somos um. Não existe governo bom, meus irmãos. Não existe, pastor bom, sacerdote bom, padre bom, bispo bom, apóstolo bom, profeta bom, profetisa bom. Não existe prefeito bom, governador bom, presidente bom. Não existe, meus irmãos. Bom só existe um, Jesus. Porque ele é também a única rocha em qual nós podemos nos apoiar. Não existe outra rocha, não existe outro lugar de apoio, somente em Jesus, porque ele é justo. Ele é justo. A palavra diz em Isaías 45:21 que Jesus é justo. Nós cremos nessa justiça. Isso é uma realidade tão grande, porque na nossa comunidade, na nossa sociedade, a justiça ela é tão falha, Será que realmente ela é cega? Será que realmente ela é imparcial? Porque se uma pessoa comete um delito, ela contrata ali bons advogados, ela consegue um bom julgamento favorável para si mesma. E se uma pessoa não tem condições de contratar um bom advogado, o que acontece? Uma injustiça. Acontece que ela vai pagar pelo que fez, pelo que não fez, muitas vezes, porque a justiça ela é parcial. Quem tem mais, consegue mais justiça. Quem tem menos, menos justiça. Essa é a condição em nossa sociedade. Mas em Jesus não. Jesus, ele é justo. Ele é Redentor. O único Redentor. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. A humanidade, ela será redimida e liberta somente por Jesus. Somente por Jesus. Salmo 144:2 diz isso. Jesus, ele é o único libertador. Não podemos nos iludir como seres humanos, buscar apoio, buscar ajuda, buscar a nossa solução de vida em coisas materiais, porque nós vamos ter apenas decepção. Por isso precisamos buscá-las somente em Jesus. Por isso a palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Diante de todos esses títulos e qualidades
de Jesus, que Jesus possui, além de mais milhares, de milhares existentes, porque muitos continuam buscando suas realizações em outras fontes e não vão até Jesus? Por quê? Jesus, ele é a única opção de vida e não a melhor. Mateus 28:19 diz: chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós sabemos que Jesus, ele não é a melhor opção de vida, ele é a única. E como conhecedores desta verdade, vamos anunciá-la às pessoas que ainda não conhecem. Amém? É o nosso propósito, deve ser o nosso propósito, deve ser o nosso objetivo e devemos encarar essa realidade também como a nossa missão, a missão da Igreja de Jesus em tempo de quarentena. Não é ficar falando de política, não é ficar falando quem está certo, quem está errado. A missão da Igreja de Jesus é dizer às pessoas que ele não é a melhor opção de vida, ele é a única opção de vida. Que Deus nos abençoe, nos guarde, hoje e sempre. Amém? Que Deus nos abençoe.